Semana de super quarta, com decisões de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Lá fora, o Fed está sem pressa nenhuma para cortar os juros. E será que é isso que explica por que os criptoativos ficaram para trás esse ano? Aqui no Brasil, o nosso Banco Central subiu a Selic como prometido mais uma vez. Mas mesmo assim, a nossa bolsa sobe 10% no ano e 20% em dólares. Será que a gente está no início do bull market brasileiro? Além de responder essas perguntas, nós vamos falar no Comprovende de Nvidia, Asas e Link. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tô bem. Tô meio apreensivo ainda com vamos dizer, essa dinâmica de mercado. Assim, apesar de que depois do comunicado do Fed, deu uma animada, né? Deu uma animada, mas a estrutura do mercado, do lado mais técnico, ainda tá bem ruim. Lá fora a gente tá vendo uma pressão bastante grande, principalmente no mundo dos derivativos, né? Então, assim, muito provavelmente vão tentar empurrar um pouquinho esse mercado para baixo ainda. E ainda vai demorar um tempo para as coisas engrenarem do lado da política fiscal, do lado do que o Bessent quer para a economia americana. Então, estou meio apreensivo. E veio com as tarifas antes, né? Colocou a carroça na frente dos bois. Bom, falaremos mais sobre isso hoje. Nós recebemos a Laís Costa, que é a nossa analista macro e de renda fixa, para traduzir aí essa super quarta para a gente. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada, Lari. Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso em te receber e, é claro, Walter Rebelo, head do nosso Crypto Research, para falar um pouco aí sobre este momento do universo cripto. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado, Lari. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, o Federal Reserve manteve inalterada a taxa de juros entre 4,25% e 4,5%, mas ele reduziu o ritmo de quantitative tightening, que é aquele movimento de redução do balanço pelo Fed, que na verdade o que ele está fazendo é enxugando liquidez do mercado, né? Ele vem fazendo isso e vai continuar fazendo, mas em um ritmo menor. E o recado foi considerado mais brando do que o imaginado por parte do mercado, mesmo que a autoridade tenha falado de incertezas econômicas, tenha reduzido a previsão de corte de juros, né, porque aquela previsão oficial de 3 para 2 nesse ano. Laís, eu queria saber qual foi sua leitura da decisão e do comunicado e da entrevista do Fed. Eu concordo com o mercado que ele foi mais dove nessa decisão. E lá no comunicado são poucas alterações, né? Bem menos do que aqui no Brasil. Mas as poucas alterações, eu acho que ele demonstrou um pouco mais de preocupação com esse balanço entre a atividade e inflação, mais para o lado da atividade, né? Uma das alterações foi ele tirar justamente essa avaliação de que esse balanço entre atividade e inflação está equilibrado, né? Ele tirou essa parte e isso não era esperado, né? Ele trocar esse tipo de avaliação. Agora, quando você olha para o sumário de projeções, né? Onde ele traz as atualizações trimestralmente sobre estimativas de juros, inflação, desemprego, né? Aí, as alterações mais relevantes que a gente viu foram: a gente teve uma revisão considerável de PIB para baixo, né, nesse ano. E em 26 também ele revisou para baixo. E de inflação para cima, esse ano o core do PCI, né, o núcleo do PCI, que ele olha bastante, foi revisado para cima em 25 e estabilidade nos outros anos. Ele não mudou 26 e 27. Então, eu acho que o balanço foi mais ou menos o seguinte: ele acha que a inflação ela é transitória, é um efeito transitório, e foi mais ou menos o que ele falou mesmo no discurso depois, né, na entrevista. Foi perguntado várias vezes, e quando ele comparou essa questão das tarifas hoje com as tarifas do governo Trump lá atrás, né, do primeiro mandato do Trump, ele afirmou, olha, daquela vez foi transitório. Então, parece que ele está tratando isso mesmo como transitório agora de novo, e por isso que essa projeção de 26 e 27, ela ficou parada, eles mexeram só na de 25.
Agora, já perguntaram várias vezes isso para ele, né? Olha, entre desemprego e inflação, que são os 2 mandatos dele, né? O máximo emprego e a inflação. Qual que você escolhe? E ele sempre fala, a gente tem 2 filhos, você não consegue escolher, né? São os 2, são sempre os 2. Mas a gente sempre sabe também que quem tem irmão sabe, a gente tem um preferido, né? Os pais não admitem, mas a gente sabe que tem. E o que eu acho que, aqui colocando o emprego como atividade, né? Um olhar que seria mais antagônico à inflação, parece que ele demonstrou que o filho preferido dele aqui é a atividade, né? Seria mais esse lado do desemprego, da atividade, em detrimento da inflação. Então, acho que, né, numa estagflação, olha, eu prefiro defender aqui o crescimento e deixa a inflação correr um pouco, porque eu acho que é mais fácil de buscá-la mais na frente. Acho que tem muita coisa que está contaminada com essas políticas tarifárias, isso deve ser transitório, então eu vou defender mais a atividade. Então, acho que por isso que a leitura foi um pouco mais dove, né, desse comunicado, da decisão, enfim. E depois da decisão, se você olhar as implícitas abriram bem, né? A inflação implícita. Então, acho que foi bem essa a reação de mercado mesmo. Que ele vai ser um pouco mais leniente em relação a essa inflação aí. E os ativos de risco reagiram muito bem, né? Porque apesar da implícita ter aberto um pouco, né? A gente viu aí o nominal fechando um pouquinho, pelo menos os de longo prazo, né? A Treasury de 10 anos está 4,24 agora, deu uma piradinha ao longo desse dia. 4,24. Hoje de manhã estava 4,18. Mas assim, ainda assim muito bom, né? Na virada do ano estava 4,5. Enfim, Laís, eu queria saber quantos cortes de juros você espera lá fora nesse ano. Será que, se é que você espera ainda algum, né? Eu acho que com a decisão de ontem, fica bem mais claro que o Fed está disposto a dar os 2 cortes, né? Porque apesar desse balanço de estagflação, né? Que seria essa estimativa de inflação mais para cima e de atividade mais para baixo, a manutenção da estimativa de juros que eles já tinham em dezembro, né? Que eram de 2 cortes. Então, eles mantiveram agora, né? Então, seriam 50 bips ainda esse ano para baixo. Mostra que ele está disposto a cortar mesmo, né? Então, eu acho que ele vai vir mesmo com esses 2 cortes. O mercado estava com alguma coisa entre julho e outubro, deu uma antecipadinha depois da reunião. Então, eu acho que o consenso está mais entre a última reunião do primeiro semestre e aí entre setembro e outubro mais um corte. Eu acho que está mais para julho mesmo, tá? Eu acho que ele não tá com pressa e enfim, tem várias incertezas no horizonte. Ele não tem por que antecipar muito. Eu acho que 50 já é, né, bastante corte dado o nível de atividade, enfim, nos Estados Unidos, porque a gente, ainda que tenha uma desaceleração, não estamos falando em recessão lá, né? Talvez um ajuste só nesse excepcionalismo americano. Uhum. Então, eu não vejo ele com muita pressa. Mas eu acho que com o cenário que a gente tem hoje, é muito provável que venham esses 2 cortes, sim. Perfeito. Walter, em diversas ocasiões você falou aqui no podcast que o mercado de cripto está muito relacionado com a questão de liquidez, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, dado esse recado dove, o mercado das criptos reagiu bem? Reagiu bem. O Bitcoin estava ali beirando o suporte dos 80 mil, quando começou essa conversa aí de desaceleração econômica, no cenário até de estagflação. Bitcoin saiu lá dos 95, né? Foi bater em 79. E assim, isso não ocorre de forma isolada, né? Bitcoin e cripto é um beta de bolsa americana, anda muito próximo um do outro, né? Então assim, o ano acabou para cripto. Tá bom, mas calma lá. Olha para o SP500. Tá acontecendo basicamente o mesmo movimento, só que com um beta maior. Então, é um cenário para recessão? Acho que a Laís elencou aqui muito bem tudo que está acontecendo. Uma desaceleração marginal, você não vê spread de crédito estourando, beleza. Tá vendo ali um movimento marginal positivo, beleza. Mas nada assim para você cravar que vai ter recessão. Então, o recado do Powell ontem foi mais dove sim, porque QT
poderia falar que basicamente encerrou, né? Porque ele, não vamos encerrar aqui o QT nos MBS, né? Só que a minoria do balanço deles, né? Poderia já falar que encerrou. MBS são Os Mortgage-Backed né? Os Securities. títulos hipotecários. Perfeito. Agora, desde a posse do Trump, que foi lá em 20 de janeiro, o Bitcoin caiu cerca de 20%, né? 19% até alguns minutos atrás, que foi a última vez que eu atualizei, contrariando aquele consenso que a gente tinha lá na virada do ano, quando o Trump foi eleito, né? De que 2025 seria o ano das criptos e tal. Tudo bem que a gente está só em março, mas a pergunta que eu quero fazer para você é o que está faltando para acontecer isso que estava todo mundo esperando, né? Qual que é o gatilho para alta desse mercado de cripto aí? Cara, o mesmo gatilho que falta para o SP500 também ter o rally, né, sustentável, né? Que é um cenário com uma inflação controlada e com perspectiva de crescimento, né? E agora a gente está vendo um reajuste disso. Então, não vejo, assim, uma quebra dessa expectativa de que esse não seria um ano bom para cripto, porque temos aqui, está faltando um fator, né? Que é o macroeconômico, um sinal macroeconômico positivo para ações americanas. E isso, porventura, vai beneficiar cripto. E cripto, especificamente, você está tendo um movimento regulatório muito positivo lá. Inclusive, alguns... Aí a gente pode entrar no ramo da especulação, do achismo aqui, né? Do que vai ou não vai acontecer, né? Dos gatilhos possíveis, em termos de o que pode fomentar a demanda por cripto lá nos Estados Unidos. E aí eu vejo duas vias. Leis e projetos de leis que vão fomentar negócios embasados em cripto. Então, o uso de plataformas de contrato inteligente, aplicações de DeFi, existem projetos de lei que vão beneficiar isso. Lei de stablecoins, projeto de infraestrutura de mercado e coisas que vão beneficiar o Bitcoin em si. Tem aí alguns projetos de lei que querem fomentar a compra de Bitcoin, mas com aquela condicional do Trump, né, de isso não incorrer em custos para o pagador de impostos ou custo para o tesouro. Então, existe aí um projeto de lei que quer revalorizar o ouro que está lá no Fort Knox com o valor estatutório. Explica melhor para a gente. Vamos lá, tem cerca de... O número agora exato eu não sei dizer, mas é mais de 100 milhões de onças de ouro lá no Fort Knox, que é onde eles mantêm o ouro, né, do governo. Cofrinho do tesouro de ouro. Cofrinho do ouro, né? Literalmente. Esse ouro, ele tá registrado com um valor de $42 a onça. Bem diferente do valor de mercado hoje. Que tá acima de $3 mil. Acima de $3 mil. Nossa. Então, se você passa um projeto de lei para fazer uma revalorização desse ouro, essencialmente o que acontece é uma criação de dinheiro, porque o Fed vai dar ali um dinheiro pro tesouro, só que vai ser esterilizado, porque vai ter o ouro para contrabalancear isso. E você usaria parte disso para comprar Bitcoin. Se for de acordo com o mandato do projeto de lei, que seria ter a mesma ideia do ouro, você tem 5% do ouro mundial no balanço do governo, ter 5% do Bitcoin, isso poderia ter um efeito muito substancial no Bitcoin ao longo de 5 anos, que seria o tempo em que você tem para fazer essas compras de acordo com esse projeto de lei. Né? Só que assim, vai acontecer isso? Não sei se vai passar dessa forma, mas é algo que o governo Trump está ativamente considerando. Né? Como que a gente aumenta o nosso balanço de Bitcoin obedecendo aqui essas condicionais. E as condições para esse tipo de regulação estão sendo criadas, né? Pelas suas várias participações aqui. Teve a nomeação do diretor da SEC, né? Que é um cara que é declaradamente pró-cripto, mas essas leis demoram, né? A serem elaboradas, tem que ouvir muita gente e tudo mais. Então, assim, você acha que esse é um bom momento de entrada, assim? Por mais que tenha, beleza, foi para 79, voltou, ultrapassou 80 mil. Você acha que ainda é um bom momento para se comprar cripto? Eu acho que é um super ótimo momento para você comprar com perspectiva de... Aí varia, né? O investidor, ele tá olhando para que horizonte temporal, né? Semana que vem, mês que vem, 1 ano, 2 anos, 2030. Eu acho que quanto mais o seu horizonte temporal for extenso, né? Razoavelmente extenso, porque ninguém quer, né, pensar daqui a 20 anos, né? Grande frase do Keynes, a longo prazo está todo mundo morto. Uhum. Né?
eu acho que é um ótimo momento para você comprar assim. Perfeito. Quer aproveitar para dar uns recadinhos aí? Vou deixar aqui, fazer o meu jabá, né? A gente cobre, além do Bitcoin, várias outras oportunidades dentro de cripto no Alpha Coins, que é uma série aqui na Empíricos que te ensina o beabá de como investir em cripto, como fazer custódia, como entrar, como sair no momento certo. A gente olha para a tecnologia dos ativos, a gente discute os fundamentos, a gente discute aspectos técnicos, então eu acho que é algo de bastante valor e que muita gente, inclusive, consegue pagar a assinatura com o próprio investimento. Então, acho que é um bom momento para você entrar. Então, vamos deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Perfeito. Beleza, agora vai lá, Antes da Jones. gente entrar no Brasil, que eu já vi que tá um Brasilzão aqui. Nosso cercadinho. Deixa eu fazer algumas ponderações, né? Eu tô acompanhando bem de perto o Scott Bessent, né? Ele, inclusive, ele deu uma entrevista para um pessoal que é super conhecido lá fora, o podcast chama All In. Uhum. E nessa entrevista, ele foi bastante sensato sobre o que ele está pensando sobre da economia americana e o que ele quer de fato, né? O que ele precisa fazer é trazer o déficit americano para 3%. Isso no curto prazo vai provocar dor. Uhum. Não tem muita saída, né? No final das contas, ele vai mandar embora um monte de funcionário público americano, vai cortar um monte de contrato com empresas do setor privado. Ele deixa bem explícito lá, parece que assim, que o contrato que existe com a Booz Allen, né, que é uma grande consultoria, é gigantesco, o negócio assim, fora de qualquer razoabilidade. Tem outros ali, né, o Elon Musk já tinha levantado também, o contrato com a Accenture também, parece um negócio meio fora do real. Uhum. Outras coisas anedóticas, assim, a quantidade de assinaturas do ServiceNow dentro da arquitetura do governo supera a casa das centenas de milhares de assinaturas. Imagina, assinatura de software. Surreal. E são 84 usuários. Nossa. Então, assim, tem muito gasto lá mesmo e assim, acho que o Bessent ele vai atuar e ele vai machucar muita empresa. Isso vai começar a aparecer na receita das empresas, né? Então, o que a gente está vendo no mercado, eu acho que tem até um pouco menos do Fed e mais dessa leitura de que, puxa, a relação com o governo, a relação do setor privado com o governo ainda é muito grande. Foi muito grande nesses últimos anos, né? Cresceu muito. E isso vai ser meio que expurgado, né? Então, aos poucos, a gente vai saber quais são as empresas que realmente cresceram... usando o setor privado, cresceram por conta dos seus produtos, e outras que acabaram se aproveitando ali do momento Biden, né? Então, e eu acho que, assim, o Bessent, ele tem uma linha de raciocínio bem legal no podcast, assim, é bem claro, eu recomendo a todos escutarem. Repete aí o nome do podcast. All In. All In. E ele pondera sobre a questão do ouro lá do Fort Knox, inclusive. Ele fala assim, olha, não vamos fazer nada com esse ouro, porque o que tá todo mundo pensando lá fora? Que os Estados Unidos pode pegar esse ouro e colocar dentro do fundo soberano, que eles estão lançando, né? Que o Trump acabou de lançar, inclusive. E ele falou, não, vamos fazer isso, pelo amor de Deus, ouro é ouro, tá lá, ninguém mexe, ninguém tasca, justamente aquela questão da confiança. E até um dos pontos pelo qual, vamos dizer assim, que o ouro atingiu suas máximas aí, né? Quer dizer, o ouro ninguém mexe, né? Então, esse caminho aí, eu acho que o Bessent, ele pode ser um pouco mais crítico. Mas tem o lado das criptos, e aí até você mandou lá no nosso grupo, sobre o Trump querer mexer com a regulação, ele anunciou que ele deve anunciar, né, que ele deve falar alguma coisa aí quinta-feira que vem, né? Hoje ainda. Era hoje, mas uma atualização aqui. Não era nada. Não veio nada. Mas olha só, o que provavelmente vai vir e rápido é a regulação das stablecoins. Sim. E o Bessent, ele dá um pouco dessa a entender, ele fala assim, poxa, precisamos acabar com a desregulação. Primeiro, como? Vamos matar aqui muita coisa que o Fed faz em relação à regulação. Vamos tirar o FDIC, vamos tirar não sei quem, tirar não sei o que lá. OCC. Exatamente. FDIC. Porque, de certa forma, ele vai melhorar um pouco esse interbancário, e esse interbancário vai se aproveitar das stablecoins. Então, é um caminho que a gente deve ver aparecer bastante. Aí eu acho que cripto começa por aí. Até antes das demais criptos avançarem e tal, né? Enfim, é só um ponto de atenção. Eu, assim...
eu confesso que assim, eu escutei ontem, lógico que eu tô preocupado com o curto prazo, o mercado... Mas depois que eu escutei ele ontem, me veio muito na cabeça assim, pô, olhando para o horizonte um pouquinho mais longo de tempo e esperando que o governo de fato sente na cadeira, faz 8 semanas que ele está no cargo, né? Ele até fala no podcast que foi entrevistado na Casa Branca. Ele falou assim, faz 8 semanas que eu tô vindo para cá todo dia. Não deu nem tempo de eu pensar em o que fazer. O ritmo dos caras é um ritmo acelerado, né? Se você for comparar com outras administrações, é... Pra caramba. E até um ponto, ele fala muito bem isso. Ele fala assim, ele, entre aspas, né? Porque, enfim, não foi bem isso que ele falou, mas estamos sendo barulhentos de propósito. Precisamos ser barulhentos. A gente precisa agir rápido. Precisa cortar rápido. Porque se a gente não cortar rápido, o político domina o movimento. E aí vem o lobista, vem não sei quem, vem não sei o que lá. Então eu preciso sair cortando. Uma cultura bem Elon Musk, né? Move fast, break things. É isso aí. Da hora. É isso aí. Então, assim, eu acho que o mercado vai acabar se surpreendendo com esses juros de longo prazo lá fora. Assim, ele é bem claro, quero levar essa taxa de juros lá para os 3,5, para 3, enfim. Ninguém tá acreditando muito ainda, tá? Se rolar, vai ser muito bom pro Brasil. E aí eu vou mais além. Se rolar de fato, a gente talvez tenha uma arrancada das bolsas internacionais de uma forma brutal, do jeito que a gente ainda não viu. Pode ser de fato, né? A gente tem falado sobre essa rotação dos Estados Unidos para os emergentes, né? E você bate muito na tecla, né, Jones, que vai acontecer para os Estados Unidos também, né? E a grande discussão ela é tática, ela é técnica ou é o início de um ciclo? Nessa linha que você falou, seria o início de um ciclo aí de prosperidade para os emergentes também, né? Também, para tudo. Pra na verdade, tudo. E aí um ponto importante. A reserva de valor vai ser importantíssimo, porque no fundo, essa inflação de ativo vai fazer desvalorizar a moeda. É isso. Quem vai perder no longo prazo é quem euro. não tem ativos. É isso aí. Né? Quem tá vivendo aí de poupança. Que foi o que aconteceu nos últimos 5 anos. Né? Se a gente olhar nos últimos 5 anos, colocar lá... e aí eu tô muito couro na cabeça, gente. Ouro como o grande ativo de reserva de valor que sustentou mesmo o poder de compra. O ouro vence da renda fixa local aqui. Dolarizado. Ouro em real vence com folga o CDI em real. O ouro vence várias bolsas ao redor do mundo. Não vence o Nasdaq, mas vence outras tantas. Que tem mais uma característica de ativo do que o próprio ouro, o Nasdaq. Né? É isso aí. O Bitcoin, então, não preciso nem falar como reserva de valor. Ele é simplesmente o melhor ativo desses últimos 5 anos. Assim, a inflação de ativo corroeu o poder de compra das pessoas. E é muito provável que se a gente tiver mais um desafogo desse juro, a gente vai ver algo se repetindo. A gente vai ver esse momento se repetindo. Aguardo ansiosamente. Também. Bom, falando em aguardar ansiosamente, né, Laís? A gente estava aguardando ansiosamente essa decisão de juros, porque não foi a primeira decisão do Galípolo, é verdade, mas foi a primeira reunião em que ele teve a oportunidade de vir com o forward guidance dele, porque até então, inclusive na decisão dessa semana, ele estava cumprindo o forward guidance da gestão anterior. Então, fez o prometido, levou a Selic aí para 14,25%, mais um aumento de 1 ponto percentual, e o que ele fez foi indicar uma nova alta de menor magnitude na próxima reunião. Nessa primeira demonstração, né, do posicionamento dessa gestão, o que você achou da postura? Eu achei bem escrito o comunicado. Achei que nesse sentido foi bom. A comunicação foi mais, na minha leitura, mais para um lado mais duro. Talvez por causa dessa transição já do Galípolo, eu acho que a gente, quando eu digo mercado, né, estava mais propenso a ver alguma sinalização mais forte de que a gente estaria ou na iminência do fim do ciclo ou algo muito parecido com isso, né? E não foi o que veio, né? Eu acho que da forma com que ele escreveu, ele
ele não abriu mão de flexibilidade, porque quando você fala que é uma moderação, um ritmo menor, pode ser tudo, pode ser de 0 a 75, né? Então, isso foi bom, assim, no sentido dele não ter colocado um forward guidance muito grande para não colocar a faca no próprio pescoço, né? De certo sentido, porque até a próxima reunião também, você já vai ter vários dados, principalmente de atividade do primeiro TRI, que vão ser relevantes, né? Porque a gente tem essa ideia de que esse BC, ele olha um pouco mais a atividade com um olhar, né, mais sensível do que o antigo. Acontece que a gente só viu o quarto TRI até agora, né? A gente só vai ter o resultado do PIB do primeiro TRI mais pra frente. E, na verdade, na próxima reunião, acho que a gente não vai ter fechado o primeiro TRI. Mas você já vai ter bastante hard data, né? Que vai dar para sentir um pouco melhor como que tá esse calibre da economia, se a gente vai ter um rebound forte, né, que é natural do primeiro TRI em relação ao quarto, já é esperado alguma volta, principalmente na linha ali de agro, mas a gente vai conseguir ver alguma coisa do consumo também, que é, né, o termômetro, eu diria, maior ali, que seriam alguns setores ali também mais sensíveis à política monetária e ver como é que realmente esse juro tá batendo na economia ou não, né, na economia real. Então, assim, eu acho que a comunicação foi boa, o tom foi um pouco mais duro, alguns pontos chamaram a atenção, né? Ele poderia ter mudado o balanço de riscos, ele não mudou, né? Ele continuou com o balanço de risco altista, ele poderia ter falado do dólar, que teve uma performance de fato muito boa no ano, né? Primeiro porque teve um pico de pessimismo em dezembro, e depois porque, de fato, você tem um enfraquecimento do dólar global e o real realmente surfou muito bem. Ele poderia ter feito menção a isso, ele poderia ter tirado essa parte do balanço de riscos e não teve alteração nesse sentido, ele optou pelo conservadorismo aqui. Outro ponto importante, quando ele colocou ali a projeção de inflação para o terceiro TRI de 26, que seria o horizonte relevante de política monetária, a revisão foi muito marginal, né? Foi um bip para baixo ali de inflação naquele horizonte. Então, primeiro que ele poderia ter mostrado uma revisão um pouco maior, e depois que, assim, ele sabe qual é o número do mercado, porque a gente, que faz projeção, preenche o formulário pré-copom e manda, né, pro Banco Central. Então, ele sabe quanto que o economista de mercado tem na conta. E o economista de mercado tem algo em torno de 3,8. A média está mais ou menos em 3,8 de inflação para esse horizonte dele. E ele trouxe 3,9, que é mais a banda superior das projeções. Então, ele dá um tom um pouco mais duro aqui também, falando assim, olha, eu não tô vendo uma deflação maior do que vocês estão vendo. E isso também dá um tom mais conservador para a decisão, né? Enfim, então eu acho que assim, no balanço, né, do que foi alterado, eu achei que veio um tom mais duro do que a média de mercado estava esperando. Agora, o que é provável que ele vai fazer na próxima reunião, porque essa foi a primeira reunião dele que ele falou. Vamos ver o que vai ser a primeira reunião que ele vai fazer, né? Porque já estava contratado o 100. Então, o que ele fez, na verdade, foi só cumprir o que já era prometido. Então, eu acho que depois dessa reunião, o mais provável seriam 2 altas de 50. Me parece mais provável. Apesar do tom mais duro, mais rock, né? Poder sugerir um 75, eu acho um pouco difícil. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver ele dar o 75. Eu acho que ele tem mais essa propensão de dar uma desacelerada, enfim. Então, eu acho que a gente está indo para mais 2 de 50, com uma possível mudança desse segundo 50, caso essa parte de atividade venha mostrando uma desaceleração interna, né? Então, assim, consumo de família. O ideal era ver a parte de março, porque fevereiro é um mês horrível, né? Tem questão de carnaval, é super difícil de você... E o carnaval não é sempre no mesmo ano. Então, mas é complexo, né? De você tirar muita conclusão com os dados só de fevereiro. Mas eu acho que já vai ter um termômetro um pouco melhor. E outra coisa, eu acho também que o fato do Fed não ter se antecipado, não ter colocado... né, assim, não ter colocado um corte de juros muito iminente também,
leva os outros também a falar, cara, deixa eu ver também, né? Deixa Se ele não ver, tá querendo fazer, poxa, pra que eu vou fazer, né, na frente? Então, eu acho que esse conjunto de informações que ele vai ter nos próximos 45 dias é que vai determinar mais essa última decisão do semestre. Mas acho que 50-50 tá bem na mesa. Então, isso significaria uma Selic terminal de 15 ou 15,25, no Isso, máximo. por aí. E tem até uma coisa também, assim, olhando dados estatísticos lá fora, né? Assim, o ovo desabou. O preço do ovo desabou. O preço das commodities lá fora, nas últimas semanas, também deram aquela patinada, né? Assim, um sentimento um pouco melhor. O preço do petróleo também Tá fraco. tá fraco, né? Você teve Israel voltou a invadir Gaza, o Putin fica naquela, né? Eles estão lá brigando para ver se vai ter paz ou não, enfim, se vai ter o cessar-fogo ou não. Mas parece realmente que não tem uma tração grande na economia suficiente para levar esses preços para cima, né? Pode ser que dê um alívio ali na frente para segurar um pouco mais esse caminho da Selic, né? Eu concordo com você, e eu acho que isso, inclusive, ajuda a explicar por que o Ibovespa está tão bem no ano, né? Assim, só sim. nesse mês de março foi 7% de alta em reais. Um pouco da recuperação do exagero do final do ano passado, Tem não também. podemos tirar isso da conta. Tem também, mas se a coisa continuasse piorando, né? Sim, não há valuation que segure. Agora, antes da gente entrar em bolsa em si, Laís, assim, você diria que essa postura do Galípolo, ela vai mais pro lado de reforçar a credibilidade do BC ou não? Ou ficou meio neutro, assim? Não, eu acho que foi mais no sentido de reforçar. Até aqui, acho que foi mais no sentido de reforçar, né? Ele poderia ter apontado várias coisas mais dove e optou por não fazer. Teve uma coisa ou outra, assim, mais, né? Quando ele fala ali de observar a defasagem da política monetária, geralmente isso é uma mensagem mais dove no sentido, olha, vamos desacelerar, eventualmente nós vamos parar, né? Se preparem, porque isso aqui, né? Não vamos continuar nesse mesmo ritmo, enfim. Tem algumas coisinhas ali que dão um tom um pouco mais dove, mas eu achei marginal, assim, achei de maneira geral bem escrito e não me pareceu nada... assim, dele ter tirado algo, né, inusitado de algum lugar. Não me pareceu. Então, até aqui, eu acho que reforça muito essa questão da credibilidade do Banco Central. Muito bem. Jones, Ibovespa está a 132 mil pontos. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? Uhum. Você acha que há espaço para mais ou foi só uma recuperação técnica? Eu acho que tem espaço sim, Lari. Enfim, a gente viu aquela primeira penada das empresas, e um pouco do ano passado também, das empresas mais exportadoras, enfim, linkadas ao dólar, as empresas que têm ações lá fora, né, como por exemplo a Embraer, beleza, ela tem um quê de vantagem competitiva, né, de análise qualitativa que as outras talvez não tenham, porque ela tá nesse meio global, né, então ela foi vista como uma grande concorrente das gigantes americanas, mas quando a gente olha aqui para o local, assim, algumas coisas despontaram bem, né? Por exemplo, Itaú andou muito bem nessas últimas semanas. Equatorial voltou a chamar um pouco de atenção. Assim, Porto voltou para as máximas ali que ela tinha entregado naquela esteira do rebalanceamento do Ibovespa, né? Um negócio maluco. Então, tiveram vários ativos ali que realmente... deram um ar da graça, e me parece que esses são ativos que, na verdade, ainda estão com um valuation ali depreciado, né? Ativos que têm espaço ainda para andar. Então, eu acho que a gente ainda vai fazer a máxima desse ano. A máxima do que bateu ano passado, né? 137 mil, eu acho. 137. Eu quero saber se o Ibov vai chegar a 150 antes do Bitcoin, pô. Será? Aí eu não sei. Antes do Bitcoin chegar a 100? 150. 150. Não, 100 já chegou, ano passado. Mas voltar. Boa pergunta, hein? Eu tava fazendo a conta aqui. Bitcoin, do ponto em que ele tá, seria 76% de valorização. E eu acho que o Ibov seria o quê? Uns 13%, 14%? 150, a gente tá em 130 32. hoje. Precisariam de mais 20 mil pontos, né? Mais ou menos. Então... quase 20%.
quase É. 15, 20%. 15%. 15,3. Dada a velocidade, eu posso fazer uma outra aqui ainda. Se NVIDIA chega a 150 antes das duas. Mas eu acho que a velocidade do mercado lá fora é muito mais brutal. É muito né? brutal. Quando vira pra valer, né? Brutal. Os fluxos Mas são muito assim, rápidos. uma coisa que me chama atenção, né? Porque novembro, dezembro do ano passado, tudo despencou, assim, sem qualquer discriminação, com exceção dessas dolarizadas, né? E nesse ano, assim, a gente viu em janeiro essas ações mais... as ações mais defensivas andando. Fevereiro a gente teve uma correção e março foi a vez das cíclicas e de long duration, né? Essas Sim. sensíveis a juros, na esteira do fechamento da curva de juros americana, do rotation trade para os emergentes e tal. Mas apesar desse abaixamento de expectativa de Selic terminal, eu acho que o doméstico ele nem começou a ajudar. Não. Ele nem começou, assim. Até agora, a gente tem sido muito carregado pelo internacional, Sim. né? Assim, o estrangeiro já colocou 13 bilhões de reais na Bolsa nesse ano, né? Até março, até o último dado disponível da B3. Ano passado tirou 30. Então, assim, a gente já fez 1/3, né, da compensação do ano passado em 3 meses, né? Em 1/4 do ano. Então, assim, eu acho que nem começou, até porque fundo de ações e fundo multimercado, né, continuam sangrando muito aqui no Brasil. Muito, assim, eles são vendedores compulsórios, vendedores líquidos. Então, eu fico imaginando, imagina na hora que a gente tiver o local contribuindo, né? Então, assim, eu acho que a gente pode estar assim no começo. Você fala assim, não, porque a gente fica olhando o nominal, né? Poxa, 132, já está perto da última máxima, né? 137 e tal. Mas faz a conta em dólar, né? Aí fala, nossa, tá todo mundo falando isso há 5 anos. É verdade, né? Porque a máxima em dólar foi em 2014. Que foi 90% acima de hoje, né? Inclusive. É verdade. Então, assim, eu acho que tem muito valor para ser capturado ainda e ainda sem precisar fazer loucura, sabe? Eu acho que vai ter a hora de não loucura, isso a gente nunca faz, mas de correr um pouco mais de risco, assim, na estratégia de bolsa. Mas agora nem precisa, sabe? Eu acho que ainda é um bom momento aí para entrar. O que... E precisamos ter na cabeça da velha e boa composição do Ibovespa, né? Que tem lá ainda Vale e Petrobras como principais players. E Vale tá... Na verdade, Vale não tem muito motivo para subir. A realidade é essa, né? É um grande ativo, uma grande empresa, enfim, tem lá suas qualidades, não vamos tirar... Seus dividendos e seus tudo, dividendos, né? etc. Mas, assim, qual que é o driver principal para esse cara andar? Assim, teria que ser o minério, o preço do minério e China comprando minério. E China não vai comprar minério agora, não faz sentido, não é isso que eles querem. Então... Saíram os dados do setor imobiliário, né, na China, e é curioso, porque, assim, o governo chinês está estimulando, inclusive eles vieram com aquele tal pacote especial, né, de estímulo ao consumo, com auxílio educacional para estudantes e tal. E a gente vê que isso começa a dar resultado no varejo, né, no consumo interno, mas no setor imobiliário os preços das casas continuam caindo, o início de novas construções continua caindo, então, que é muito ligado a esse setor de minério, enfim, as commodities metálicas como um todo, né. O boom já foi, né? A verdade é essa. O ciclo, isso. O ciclo passou. Esperar o próximo agora. Esperar o próximo. Bom, vamos lá para o nosso Compra ou Vende. Teve evento da NVIDIA semana passada. Semana passada não, essa semana ainda, no começo da semana. No começo da semana, muito bem, me desculpa. Então, aproveitei para colocar logo a NVIDIA aqui no nosso Compra ou Vende, ouvir sua opinião desse evento aí, Jones, e saber se depois dessa volta, né, que a NVIDIA continua... A gente até discutiu isso essa semana em comitê, né? Continua corrigindo, se é uma boa oportunidade de entrada, enfim. Lari, bom, eu sou comprador de NVIDIA, né? Sou um mega comprador agora, mas assim, a gente ainda tem bastante nos nossos fundos. O evento foi espetacular. Tá sendo, né? É um evento de semana inteira. É um evento... vamos dizer, que mostra muito para onde que as economias vão caminhar nos próximos anos. Né? Eu acho que o must ali do evento foi o Jensen provocando as pessoas em relação à questão da robótica, né? Que é um mercado aí de $1 trilhão. A gente já falou disso várias vezes aqui, sobre como que a NVIDIA consegue...
ou está buscando utilizar a física nos seus modelos, então ela vai começar a utilizar a física nos seus modelos de inteligência artificial, e isso vai fazer com que o mundo ganhe o poder computacional, a simulação para se criar as coisas, né? Então, até nos vídeos, se vocês tiverem a chance de ver, se não viram ainda, assim, vamos dizer, o modo de projetar arquiteturas, estruturas, tudo isso vai mudar de uma forma, assim, nababesca, né? Então, o futuro ele é muito brilhante, é um futuro que gera muita produtividade. Em termos da empresa em si, eles já anunciaram, assim, que vão continuar nessa, vamos dizer, muito na fronteira, entregando resultados muito bons. O Jensen está esperando melhoras de margem. Inclusive, teve um anúncio ontem foi ontem da Microsoft com o Grok do Elon Musk, que vai... a Microsoft, há um mês atrás, tinha levantado a mão e falado assim, a gente suspendeu uns leasings aqui de data centers e tal, aí o mercado ficou todo arrepiado, e agora ele estava suspendendo um leasing para fechar o outro aqui agora com o Grok, e vai encher aquilo lá de GPUs da NVIDIA, né? Então, assim, eles já têm um roadmap para frente muito parrudo, muito, assim, incrível mesmo. E as estimativas até do Jensen é que em 2028 o CAPEX nesse segmento alcance aí $1 trilhão. Eu não estava falando mais de centena de bilhão, a gente está falando de trilhão. Então, é um negócio assim muito brutal. A NVIDIA está negociando nas nossas projeções aqui a cerca de 20 vezes lucros para o ano que vem. Assim, parece extremamente atrativo. Eu gosto também, viu? É aquele negócio, vai chacoalhar esse curto prazo? Vai, porque esse curto prazo deixou de ser sobre fundamento, olhando lá para fora, olhando para os Estados Unidos, acho que deixou de ser sobre fundamento e está muito mais nessa questão dos fluxos e para onde que os recursos vão, né? Como que você distribui recursos ao redor do mundo. E aí acaba que as Big Techs sofrem mais mesmo, elas são as empresas que mais concentram recursos. Mas olhando para um horizonte um pouquinho mais estendido, depois que o Bessent começar a entregar esse controle da economia, né? Assim, a gente espera que isso aconteça de certa forma, eu acho que a NVIDIA tem tudo para bater suas máximas, e aí as chances de chegar a 150 antes do Bitcoin e antes do Ibovespa é grande. Cara, eu vou deixar gravado esse episódio. Esse é o episódio de número 86. Então, eu quero ver. Essa é uma brincadeira legal da gente fazer. Mas eu compro também, eu tô com você, até porque essa competição que hoje está sendo pelo software de inteligência artificial, né, vinda da China, tende a aumentar a demanda por semicondutores, né? Sempre. E a questão é que as pessoas ainda estão muito confusas em relação de qual é a próxima leva de monetização. Não vão ser necessariamente os aplicativos de AI da onde vai vir o dinheiro, né? Da onde vai ser gerado o dinheiro. A OpenAI, ela conseguiu sair dessa... Ela conseguiu se descolar das demais. Ela furou a bolha, né? Ela furou a bolha. Saiu do acadêmico para, de fato, tornar um produto isso aí. Comercial, né? Tipo o PC. Tipo, existia o computador há 20 anos, aí virou PC, aí que... Semana passada eu tinha falado um número, eu estava com um número de 100 milhões de usuários dia, e eu falei no podcast, mas eu falei errado, são 400 milhões de usuários dias. É coisa pra caramba. Então, beleza, ela rompeu, e as demais não. Tem isso mesmo. Né? E uma coisa, inclusive, né? Essa Manus AI, ela já existe há um tempo, assim. É possível você usar há um tempo. DeepSeek. Só que, assim, parece que agora que o mundo descobriu. Eu nunca usei nenhuma das... E nem quero usar. O ChatGPT, pra mim, é suficiente, sabe? É que vai ser... É que não é nem sobre isso, Lari. Assim, o AI, ele vai ser uma coisa assim... Ou você faz AI, ou você faz AI. Não tem esse meio termo, não tem o produto meia bomba. O meia bomba vai morrer. Porque daqui a pouco, não é você não vai ter nem esse poder de escolha. Eu quero usar o ChatGPT. Não, simplesmente as coisas ao seu redor vão estar vinculadas a alguma inteligência artificial. É assim, aquela câmera lá vai estar virando automaticamente, mirando a nossa cara. E você nem sabe o que está rolando lá. Se é o ChatGPT, o que vai ser...
Mas vai ter alguma coisa fazendo isso. Vai ser o robô da câmera, né? Que vai filmar a gente. Dá até medo. Mas é um pouco disso, sabe? E eu acho que as pessoas elas ainda estão se apegando ao chatbot. Uhum. Não é o chatbot. O futuro não é o chatbot. O futuro é o robô da NVIDIA. É o robozinho da NVIDIA que o Jensen fez lá junto com a Disney, com o Google, Muito com o legal, DeepMind. cara. E o robozinho sai olhando pra ele, conversando com ele. E você fala, cara, que é isso? E, aliás, aproveitando a deixa, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vai bater, na sua opinião, 150 mil pontos. Primeiro, né? O 150. Ibovespa, NVIDIA ou Bitcoin? Quero saber, hein? A opinião de vocês. Essa foi boa. Essa é boa. Walter, compra ou vende NVIDIA? Eu super compro. Acho que é muito clara a direção em que o mundo está indo, né? De aceleração, de ganho de produtividade. E eu acho que o João colocou muito bem, né? E IA não é o chatbot, é uma maneira de você utilizar os dados que são gerados em um mundo digital. Então, é uma maneira de você fazer as coisas que gera ganho de produtividade. Então, estou super comprado porque a NVIDIA é infraestrutura básica para você fazer isso. Perfeito. Laís? Eu também. Tem bem menos a contribuir desse compra ou vende hoje, mas também compro. Eu queria colocar dólar, hein, Laís, hoje. Mas aí também, Mas, eu compro também. Então, de bônus aí pra você. Eu acho que o dólar tá bom pra comprar finalzinho de ano safra. A gente tá, assim, nos últimos 10 dias da colheita aqui no Brasil. Tudo bem que atrasou um pouquinho. Mas você compra o real contra dólar, O né? dólar. Ah, bom. Então, Não, ela compra o dólar contra o real. É isso. Ela compra o dólar contra o real. E eu também, viu? Eu acho que esse dólar para baixo, aí abaixo de 5,70, tem uma carinha de exportadora convertendo o fluxo de caixa em reais. Pois é, Lara. Eu acho que a gente, nos próximas edições, a gente talvez tenha que trazer o Jean de volta aqui. Eu confesso que eu fiquei olhando os gráficos dele na última semana e eu fiquei um pouco assustado, porque eu tava com um sentimento de que o agro estava mais forte esse ano. E a colheita ainda tá... Bom, como você falou, atrasou um pouco também, né? Mas ela não tá... Os números, pelo menos, não tá muito mais parecido com o ano passado do que 2022. Muito bem. Cenas dos próximos episódios. É isso aí. Agora, compra ou vende asas. Essa eu decidi colocar aqui, porque teve uma polêmica aí nessas últimas semanas, né? Bastante polêmica. Tem uns rumores que saíram em vários veículos de comunicação de que a fusão não teria dado certo entre Arezzo&Co e Grupo Soma, de que existe um conflito aí, um potencial conflito na alta gestão da companhia e por isso teria até a possibilidade da fusão se desfazer, né? O que eu acho um exagero, na minha opinião, com as informações que a gente tem hoje, né? A companhia até emitiu um comunicado desmentindo isso. Mas o fato é que tem se falado sobre isso. E qual é a minha leitura, né? Depois desse sell-off todo, a gente refez nossas contas aqui, a Arezzo está negociando a 7 vezes o lucro que a gente projeta para esse ano, 2025. E olha que eu estou sendo, assim, muito conservadora, estou abaixo do consenso. Então, isso é uma coisa muito barata, né? Então, nesses preços, né, eu vejo mais simetria para cima do que para baixo. Agora, falando da empresa em si, né, tem 2 caminhos possíveis aqui. Ou a família controladora original da Arezzo recompra a participação do Roberto Jatahy, que é originalmente do Soma, né? E aí fica com o conglomerado todo, com todas as marcas. O que seria bom, desde que a companhia não se alavanque para fazer isso, ou se separam, que eu acho algo muito, 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 muito difícil de acontecer. Nossa, Eu acho muito difícil mesmo, assim, porque o back-office já foi integrado, já foi feita toda uma comunicação de marketing, né? Existem muitas, as sinergias nem começaram a ser extraídas. E uma coisa que eu vi muita gente falando, as sinergias não deram certo, né? Gente, mas tem 3 meses que as empresas né, se juntaram. Eu falo, as pessoas andam muito apressadas. Muito apressadas, cara, muito apressadas. Então, assim, é óbvio que tem níveis e níveis de governança, né? Eu acho que se a gente pegar lá a fusão da Droga-Raia com a Drogasil em 2011, né? Que foi uma super fusão, deu muito certo, né? Foi uma das histórias mais longevas aí de criação de valor na Bolsa Brasileira. Eu acho que é outro tipo de governança, eu acho que é outra, né?
Então, eu acho que existem níveis de governança, mas também não acho que é para essa coisa toda, né? As sinergias têm um prazo aí de 3, 4 anos, né? Então, eu acho que mais assimetria para cima, mas tem que ter estômago, porque é muito volátil essa ação. Qual a sua opinião, Jones? Eu não tô com muito estômago, não. Ontem eu tava com uma gastrite. Assim, Lari, eu tenho um pouco de pé atrás com essas tentativas de extração de sinergia nesse tipo de modelo de negócio. Eu acho que são modelos de negócio difíceis de rodarem, sabe? E mais pelo qualitativo, assim, não é que... Assim, a marca em si é boa, né? Ele tem um bom produto. As marcas, né? As marcas, mais de 30. as marcas, Mas assim, eu não sei. Quando eu vi essa fusão, parecia que eu tava vendo um filme... Mais um filme repetido, sabe? Eu concordo com você que varejo standalone, tá? Já é um negócio muito difícil. Já é um negócio muito difícil, assim. Quantas varejistas no Brasil existem há mais de 20 anos? Ou no caso da Arezzo, né? Há 50 anos. Então, a gente tem vários exemplos, né? Ponto Frio. Então, Gearonson, vocês lembram disso? Como? Gearonson? Essa não é da minha época. Então, tô velho. Tem uma série. E eu acho que a gente tem alguns exemplos recentes aí falando de fusões, né? Que deram errado. Natura e Arezzo, Natura e Avon, Apivida e Notre Dame Intermédica. E tá recente, né? Mas tem vários outros casos que deram muito certo, né? Ambev e tal. Mas concordo que são mais exceção do que regra. E aí depende da qualidade da execução, né? E eu acho que eles têm um ativo ali no meio que, apesar de, ainda é problemático. Uhum. Né? É o caso da Hering lá. Para mim é um ativo que é super problemático, assim, a Soma, quando adquiriu a Hering, ela não conseguiu transformar a Hering num canal forte. Isso é verdade. E esse problema agora caiu no colo da Arezzo, sabe? Mas pasme, há uns 2 trimestres tem sido o melhor crescimento do grupo. A divisão que mais cresce. Há esperanças. Há esperanças, com certeza. Laís, compra ou vende, hein? Vou seguir você, Lari. Ó. Obrigada pela confiança. De nada. Bom, Lari, tem um zero a adicionar aqui nessa pauta, né? Mas eu vou com a Laís também. Que você com certeza vai fazer um bom trabalho aí. Eu confio na sua recomendação. Opa! Aí, 3-1, hein, Jones? 3-1. 3-1, fica com essa aí. Leva pro edredom. Bom, agora Walter Rebelo compra ou vende Link? Estou comprado. Explica pra gente aí qual que é dessa cripto. A gente estava falando aqui, né, de digitalização do mundo, ganho de produtividade. No momento em que você tem esse fluxo de dados e essa financialização de tudo isso aí, blockchains terminam tendo um papel importante. E é isso que os Estados Unidos está olhando, né? Uhum. Stablecoins é o primeiro passo nessa formalização de blockchains como uma camada de transferência de valor global. Como que você incorpora informações do mundo real a um sistema que é, né, cego a isso, né, que são blockchains? Blockchain, ela enxerga ali os valores monetários de endereço para endereço. Então, você tem que ter alguma maneira de colocar esses dados dentro do blockchain de uma maneira que é interpretável e de uma maneira que converse com diversos sistemas ao mesmo tempo. Chainlink faz isso e consegue fazer isso em escala e está muito próximo do governo Trump também. Eu estava com o fundador da Chainlink do Texas ano passado, um cara extremamente à frente assim, do tempo dele. Um mentorado, inclusive, de um CEO do Google. O nome dele agora vai me... Eric Schmidt. Sim, acho que esse é o nome. Fundador, perfeito. E tava com o Trump lá no Crypto Summit. Então, ele tá fazendo justamente esse approach. Por quê? Porque ele entende que, cara, para você fazer esse negócio escalar, você precisa ter compliance. Para você ter empresa utilizando cripto, você tem que fazer um compliance. E como é que você faz isso da melhor maneira possível? Ele tem uma maneira muito fácil de explicar para Washington por que blockchain é algo que todo mundo deveria usar. Que vai gerar mais informação
e com mais informação você consegue gerir risco melhor. Você faz isso, o custo de implantação disso não vai ser caro e possibilita uma série de outras possibilidades em termos de criar produtos, criar fluxo de capital, né? Então, mais informação, mais transparência, mais automatização, isso é ganho de produtividade. Então, eu tô super comprado nisso. Lógico, algo assim, bem beta, né? Beta de Bitcoin, beta de bolsa, beta do beta. Então, você tem que ter uma exposição apropriada e um horizonte temporal razoável, né? Então, eu tô super comprado. Perfeito. Laís? Eu vou comprar também, né? Vou seguir o Valtinho. Obrigado. Eu compro, e só para adicionar nessa ideia do Valtinho, assim que o Elon Musk tava lá com o Dodge, né, e assumiu, a primeira coisa que ele quis fazer foi entrar lá no IRS, né, no sistema de... e no tesouro americano Perfeito exemplo. para a questão do pagamento, né, dos funcionários e tal. E o sistema que os Estados Unidos usa para o programa chama COBOL. Você sabe o que é COBOL? É antigo o negócio. É antigo Ah, esse é negócio. tipo o precursor, o primeiro navegador da história, um negócio Navegador assim. não, é uma linguagem de programação da década de 70. Não, até antes disso, sei lá, enfim, é super antigo. Eu tive aula na engenharia com o que veio depois do COBOL, então imagina, um negócio muito, muito antigo. Qual, Pascal? Você mais Pascal. Eu tive Pascal também. Eu tive Então, Pascal. E isso tá rodando ainda lá dentro do sistema do Tesouro Americano para gerir meios de pagamento, uma coisa que não faz muito sentido, nenhum sentido. E o Elon Musk queria justamente olhar aquilo lá e falar assim, cara, aonde a gente pode ter problema aqui dentro e que possa ter sido por meio de... ter sido gerado por causa de fraude. Ele, inclusive, identificou 14 computadores de dinheiro mágico. Eram computadores que emitiam cheques, né, criavam dinheiro basicamente para fazer pagamento sem nenhum tipo de etiquetagem, né? Então, é isso aí. Em nome do governo. Computadores do governo. Meu Deus. Então imagina assim, a entrada do Chainlink, né? Enfim, desses modelos visam justamente otimizar esse tipo de coisa e gerar um controle de verdade. Imagina a quantidade de ineficiência que deixa de existir. É o que o Bessent pensa, é o que o Elon Musk pensa. O Trump, eu não sei o quanto que mas assim, pelo menos ele tem pessoas ali que estão focadas nisso. E você nota isso nele, né? Não é o Trump que entende. O Trump não entende bolifas de cripto. Mas uma coisa que ele tá fazendo certo, ele tá apontando pessoas muito boas. Né? E eu acho que ele tem um tato para negócio, então ele vai ali sentindo, entendendo, né? Até quando ele vai assinar o build... reserva de valor do Bitcoin. Reserva de valor. Exatamente. Sim. Aí ele olha assim pro David Sachs. Aí ele pergunta assim, you believe in this? Você acredita nisso? Ok. É isso. Então ele quer justamente isso, né? O Matheus, quando ele estava aqui numa outra edição do que a gente fez junto, ele até falou, né? Pô, o Trump, ele quer mostrar que ele tá fazendo trabalho, né? Quer assinar o bill, mostrar, ó, estamos fazendo isso aqui, né? E mostra isso pro cara que elegeu ele. E o público cripto tem uma grande relevância nesse sentido, porque os caras financiaram... Acho que eles só perderam para a farmacêutica em questão de financiar a campanha do Trump. Interessante. Muita grana. Eu vou com você, Valtinho. Eu compro o link e reforço o convite aqui. Se você quer saber quais outras criptos, além da Link, o Walter recomenda, fica o convite para o Alpha Coins. Link na descrição ou QR Code na tela. Não sei como vai aparecer aqui para vocês. É isso. Fechado. Fechamos. Bastante coisa para falar hoje, hein? Sim. E olha, eu vou voltar nesse episódio 86. Quem vai chegar em 150 primeiro? Laís, Walter, muito obrigada. Jones, obrigada mais uma vez. Semana que vem tem mais. Um abraço.